Boa noite! Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Glória a Deus, né? Por mais uma vez, mais uma noite na presença do nosso Deus. Graças a Deus, né? Creio que todas as mães tiveram um feliz Dia das Mães, porque é dia de mãe, né? Dia das mães, não dia de mãe, né? Dia das mães é todos os dias, né? Eles colocam uma vez só no ano, mas devia de colocar todos os dias, né? Os filhos têm que lembrar da gente todos os dias, porque mãe é uma só. Mãe é uma só. E eu gostaria de falar de uma mulher hoje aqui, que ela foi mãe também. É uma mulher bastante conhecida na Bíblia, na história. E o nome dela é Maria. Está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 27. Você que tem sua Bíblia aí, quiser acompanhar comigo, é o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 27. Está escrito assim, ó. A uma virgem despojada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como lhe fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondeu o anjo. Respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque isto também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês, para que aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus, né, irmãos? Estou falando aqui de Maria. Tem muitas pessoas que pensam que os cristãos, os evangélicos, não acreditam na Maria, pensam que a Maria não existiu. Nós acreditamos em Maria, nós só não adoramos Maria. Nós adoramos somente o nome do Senhor Jesus. Nós adoramos aquele que foi gerado dentro de Maria, e o nome dele é Jesus. Aqui, quando do capítulo 1, do 27 e 28, Maria era pura e humilde de coração. Por isso, dentre tantas jovens da sua época, foi escolhida para ser mãe terrena do Messias.
Então ela era uma moça humilde, ela tinha uma qualidade, ela foi escolhida. Ela foi escolhida pelo próprio Deus para ser mãe de Jesus. Ela foi uma moça que ela dedicava a sua vida a Deus. Ela tinha um objetivo. Ela era alguém que Deus escolheu para no ventre dela nascesse o Salvador. E o nome dele era Jesus. Só que nessa época, Maria estava noiva. Ela não estava casada ainda. Ela não estava casada. E quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, ele quis sair caladamente, né? Como que pode uma mulher estar grávida se nem casada ela era na época com José? Ela não tinha conhecido ainda a vida com José, mas o anjo também apareceu para José, para que ele não temesse receber Maria, porque o que estava dentro de Maria ia ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui nós vemos as duas naturezas de Jesus. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Quando ele gerou aqui no ventre de Maria, ele estava sendo gerado como homem, mas ele veio gerado pelo Espírito Santo. Por isso ele é Deus e continua sendo e sempre será. Esta foi uma mãe agraciada. A graça de Deus caiu sobre a vida de Maria, uma jovem humilde, né? Uma jovem que estava ali como serva de Deus. E esta mesma graça o Senhor quer que venha sobre nós, a graça do infinito Deus, a graça poderosa do Senhor, que Ele encontre em nós uma mãe humilde, porque tem algumas mães que elas são orgulhosas, ela carrega o espírito de pavão. Você conhece qual é o espírito de pavão? É o espírito do orgulho. Ela não se humilha para ninguém. Ela acha que ela é melhor que os filhos. Não, irmãos, nós dependemos também dos nossos filhos. Assim como os nossos filhos também dependem de nós. É uma unidade. A família é uma união. A família tem que estar baseada no Salmo 133, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque na hora da dificuldade, na hora dos problemas, quem vai nos ajudar é a nossa família. Por isso, mãe, você que carrega orgulho no seu coração, tristeza, angústia. E olha, quero falar para você, mãe. Você tem um poder muito grande naquilo que você fala. Há poder nas suas palavras. Por isso, nesta noite, abençoa teus filhos. Mesmo que eles não puderam estar junto com você hoje, porque hoje é o seu dia, mas não fica maldizendo, falando palavras negativas na vida deles. Abençoa eles aonde eles estiverem, né? Porque muitos filhos, eles não consideram muitas mães, porque muitas vezes as mães também não deu o devido amor para aqueles filhos. Aí os filhos crescem, não dá o amor para a mãe fica reclamando. Mas toda trajetória de uma história tem um começo, né? Às vezes a gente julga só o final da história. Aquela mãe está lá no asilo, aquela mãe é desprezada, aquela mãe os filhos não vai visitar. Mas vê lá no começo da história, não é todas, né, irmã? Vamos generalizar também, não é todas. Mas tem mães que na hora que o filho mais precisou dela, ela não estendeu as mãos. Ela não ajudou. Ela não concebeu. Ela foi só uma genitora. Eu conheço muitas mulheres que elas são só genitoras. Mas ficar do lado do filho, quando o filho precisa mesmo, ela dá no pé. Ela se manda. Então aquele filho muitas vezes nem lembra de dar um feliz dia das mães para aquela mulher. Por quê? Ela foi só uma genitora. Tem muitas mães que elas são mãe e pai. E tem muito pai. Também eu quero parabenizar todos os pais que foram pai e mãe dos seus filhos. Porque a mãe muitas vezes não conseguiu
dar o carinho de mãe, então o pai ficou no lugar da mãe também, né? Porque numa família é um avião de duas asas. A mãe e o pai, e o filho obedecendo a mãe e o pai. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias e tudo te vá bem, te suceda bem. Então, honra o teu pai, honra a tua mãe. E aqui nós estamos falando de uma mãe que foi honrada pelo próprio Deus, né? Maria, ela foi honrada. O Senhor Deus olhou para nós, para a humanidade, e não viu um justo sequer. E todos estavam condenados ao inferno. Todos estavam condenados para passar a eternidade no inferno. Quando o Senhor Deus olhou para a terra, ele viu: não vejo nada, não vejo ninguém que possa fazer o sacrifício vivo, né? De morrer por essa humanidade. E ele mandou o seu único filho, Jesus, para morrer por aqueles que crê no nome do Senhor. E quando ele olhou, ele viu Maria. E ele falou: essa moça vai ser escolhida. Essa moça vai gerar dentro dela alguém pelo Espírito Santo. E o seu nome vai se chamar Jesus. Nós vimos aqui que ela teve a alegria de conceber esta graça que veio para toda a humanidade. Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. E quando Jesus nasceu, ele tinha um propósito. Quando ele nasceu, ele já tinha um propósito. O nascimento de Jesus não foi por acaso. Ele veio para morrer por nós, para que hoje nós fôssemos salvos, para que hoje nós tivéssemos o livre acesso com Deus. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus é o nosso intermediário entre Deus e os homens. Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Ninguém vai ao Pai, a palavra de Deus é assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas toda a história tem um começo aqui na terra. O começo foi no ventre de uma mulher. Jesus foi concedido ali, através do Espírito Santo, no ventre de Maria. Maria tem uma prima, já era velha, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Ela era mulher de Zacarias. Se vocês lerem a história, vocês vão ver que Zacarias, por ele não ter acreditado, ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. João Batista é primo de Jesus, 6 meses de diferença. E quando Maria foi visitar Isabel, a Bíblia diz que a criança saltou no ventre de Maria, né? Então, aqui no 38, no 37, vamos ler o 36, ó. Eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice. E este, né, no 6º mês, quer dizer, está no 6º mês, para que aquela que era chamada estéril, ela não tinha filhos, ela não concebia nada no seu ventre. Mas Deus também abençoou a vida de Isabel. Viu? Isabel foi abençoada. Ela gerou um filho que era primo de Jesus e o nome dele era João Batista. E aqui, irmãos, vocês vão ver, se vocês vão lendo até os 56, que histórias bonitas, né? Pegue a Bíblia, comece a ver histórias que edificam a sua vida. Pare de ficar vendo coisas que não traz nada para você, que só traz tristeza, angústia. Pega a Bíblia, olha que lindo aqui essa família.
Maria passou uma provação grande porque ela era uma virgem, depois ela não tinha casado ainda. Talvez as pessoas falou mal dela, quanta pedrada que ela levou, mas ela não estava nem aí. Ela continuou acreditando na sua promessa e na sua chamada. Não se importa se você está tomando pedrada, continue acreditando na sua promessa e na sua chamada. Isso que é importante, porque no final Maria foi honrada, carregando no seu ventre Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Olha a história de Maria, vai ser contada por toda a eternidade. E lá no céu nós vamos encontrar com a Maria também, nós vamos dar um abraço nela. E na Isabel também, né? Mas a primeira pessoa que eu quero abraçar vai ser Jesus. Então aqui diz que Maria visita Isabel, aqui no 39. Naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade chamada de Judá. Entrou em casa de Zacarias, saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a sua saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, quando Maria chegou na casa de Isabel, a criança saltou no seu ventre. Por isso que eu falo, irmão, a criança, quando ela está no nosso ventre, ela já tem as emoções da mãe. Porque a alegria delas ter se encontrado ali, né? As duas primas, né? Hoje os parentes um longe do outro. Os primos mal vai quando é velório, né? Daí vai todo mundo lá, nos primos primaiada. Vai tudo quando morre, ainda encontra todos os primos. Mas ali, as duas primas, ai que alegria, né? Eu creio que elas até começaram a cantar aquele corinho assim, ó. Que alegria, chegou o Pentecoste, o povo santo revestido de poder, se espalhando do sul até o norte. A obra é forte, ninguém pode deter. Eu creio que elas até começaram a fazer um culto doméstico lá, porque a criança já saltou no ventre de Isabel. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Já pensou que alegria, irmãos? Nós recebemos uma palavra também desta forma: bendita és tu entre as mulheres, bendita és tu entre as pessoas. Que alegria quando a gente chega na casa de alguém e a pessoa fala assim: olha, quando você chegou aqui, a alegria chegou junto comigo, com você. Eu senti a presença de Deus, eu senti a presença do Espírito Santo. As primas se encontraram ali e teve uma grande alegria naquela casa. Então eu quero abençoar você nesta noite com esta palavra, tá? Que diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Embora fossem jovem, Maria respondeu ao desafio proposto por Deus como uma pessoa madura e determinada em sua fé. Ela se submeteu à vontade divina para receber no ventre o Filho do Altíssimo, sem temer as consequências disso. Isto é, como se tornar mãe daquele que para ele e por ele tudo se fez. Então, tudo para Jesus. Maria é uma graciada de Deus. Que você nesta noite seja graciada de Deus e que você receba o Espírito Santo que nem Isabel recebeu. Amém? Que o Espírito de Deus fale melhor no seu coração aquilo que eu não consegui transmitir nessa noite para você, mas que o Espírito Santo fale melhor com você nesta noite. E você fica com essa palavra 1:37, que porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E tem coisas que não pertencem a nós, pertence a Deus. Então você não tem que questionar. Tem coisas que você questiona muito, pergunta muito, por que isso, por que aquilo. Tem coisas que não pertencem a nós, pertence a Deus. E o que pertence a nós é revelado. E o que pertence a Deus, pertence a Deus. Né? Os mistérios de Deus pertencem a Deus. E se Ele não revelou para nós,
os mistérios, alguns mistérios dele, nós não sabemos, fique contente com o que Deus já mostrou para você, tá bom? Tem pessoas que não estão preparadas para ver tudo que Deus tem para mostrar, porque se Deus mostrar, você não consegue entender. Então, fica somente com aquilo que Deus revelou para você, viva a sua vida e olhe para a Bíblia, para a palavra de Deus. Amém? Senhor, aqui estão esses irmãos do culto ao seu lar, na hora da esperança. Glória ao Senhor. E assim como o Senhor falou, o anjo falou para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque isto, o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Que nesta noite, neste coração desta mãe que está orando comigo, nasça no coração dela o que é santo, nasça no coração desta mãe o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Esta mãe que ainda não abriu o coração para Jesus. Esta mãe que endurece o coração com orgulho, que isso seja arrancado do coração desta mãe nesta noite. Hoje estou orando por todas as mães. Estou orando por esta mãe que pede pelo seu filho o milagre. Assim como o Senhor fez o impossível na vida de Zacarias e na vida de Isabel, nascendo João Batista, o primo de Jesus, aquele que batizou Jesus nas águas. Uma família unida, precisando de milagres também. O Senhor concedeu no ventre de Maria um grande milagre, o Filho de Deus. No ventre de Isabel, aquele que pregava sem medo para as pessoas, João Batista. E nesta noite eu oro que nasça no seu coração Jesus, o Filho de Deus, o Altíssimo Salvador, que gere no teu coração a grandeza do Espírito Santo, o Espírito de poder, Espírito de autoridade. O Senhor nosso Deus, que contempla a necessidade desta mãe, que ora, que pede, que busca, que clama ao Deus Altíssimo. Nós abençoamos esta água, que quando você beber desta água, haja cura no seu corpo, haja força, haja renovo, haja fortalecimento, em nome do Senhor Jesus. Que o anjo do Senhor acampe ao teu redor, te guarde e te livre. Que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo, cheio da grandeza do Altíssimo. Em nome de Jesus, por onde passar esta oração, que o poder do Altíssimo também venha sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus que abençoe a sua vida. Deus que abençoe a sua casa. Que o poder do Altíssimo, assim como foi na vida de Maria, vá sobre a tua vida também, irmã. E você saiba de uma coisa: tudo é possível para Deus. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Foi aí mais um culto ao seu lar. A hora da esperança. Deus que abençoe, viu? Compartilha.
este vídeo para os seus amigos.